você tem que ter um cuidado especial com alguns órgãos que são importantíssimos no seu emagrecimento, como o fígado e os rins. E assim, eu estou agora lendo um livro só sobre o fígado, né? Lendo um livro sobre o fígado. E certinho, detalhe por detalhe das funções que ele tem, tudo que ele faz. E é incrível a quantidade de coisas que ele está aí fazendo. Então, por que muitas vezes você vai tentar várias coisas e você não vai conseguir emagrecer? Porque o seu fígado não está bem. E aí, uma das coisas que vai acontecendo, você vai tendo gordura no fígado, então tudo vai sobrecarregando. E aí você vai procurar essas formas tradicionais. Às vezes você toma cerveja ou toma isso, aí você começa a deixar de tomar o refrigerante, e aí você começa a tomar o suco de fruta, porque o suco de fruta é saudável, e aí você dá sobrecarrega seu fígado. Então, hoje, o saudável é perigoso, porque é um saudável que não combina com o emagrecimento, que não combina com a saúde do seu fígado, dos seus rins. Então, pensa comigo, seu fígado não está bem, você vai ter mais fome, deficiência de vitamina B, deficiência de vitamina A, D, E e K. Olha só. Você vai ter muito cortisol. E quando a gente fala para mulheres, então vai ficando cada vez mais difícil. Se você não fizer, é que às vezes a pessoa que está me assistindo fala assim, Márcio, você vai me dar a solução agora para mim já resolver. Eu vou te dar uma base para você, um norte de algo que você já tem que fazer. Algo que você já tem que fazer hoje. Pôr em prática hoje. Só que para você solucionar certos problemas, você não consegue solucionar eles com uma dica. Você consegue solucionar eles com passo a passo. E por que é necessário um passo a passo? Deixa eu te explicar. Porque você está anos fazendo um passo a passo errado. Então não vai ser uma dica que vai solucionar o problema de um ano. Assim, porque assim, não. Existe todo um processo para que lembra que eu falei que o fígado está ali, então está armazenando, né? Agora tem que fazer um processo para que você consiga acessar essas reservas e comece a usar elas da forma correta. E quando você faz esse processo, vai surgir outro problema. Por isso que é necessário. Então, por que vai surgir outro problema? Deixa eu te explicar já. Então, você está armazenando, tá? Seu fígado ali, ele não está bem, né? Você vai querer fazer o jejum, você começa a notar um gosto estranho na boca, você vai sentir muita fraqueza nesse começo. Por que isso? Porque ele não está fazendo o processo ao contrário que ele deveria de fazer normal. Aí você começa a sentir tremedeira, e aí qual que é a solução que você acha? Tem que comer porque tá dando mal, tá ruim. Você vai comer. E aí quando você vai comer ou essas coisas saudáveis, coisas que não colaboram. E isso, em vez de ajudar, atrapalha, mesmo sendo saudável. Então ele tem que fazer esse processo de ida e volta, normal, senão você não vai conseguir ter o máximo disso. E isso vai muito ligado com a nutrição correta. Com a nutrição correta, porque senão você não vai conseguir, por exemplo, baixar os níveis de cortisol, você não vai conseguir ter esse controle da fome. E eu sei o seguinte, eu já experimentei fazer dieta, e eu sei como que é passar fome. Eu tentava jejuar antes, eu lembro, e uma das principais coisas que me parava no jejum era a fome. Começava lá e, meu Deus do céu, que fome dava. E aí era aquela luta com a fome. Por quê? Porque o meu fígado não estava bem. E quando o fígado não está bem, a fome vai aumentando cada vez mais. E aí a gente entra no círculo vicioso. Mas o que eu quero dizer? Que não é só você comer saudável. Porque só o comer saudável que está aí, as pessoas, eu vejo muito isso. Ai, Márcio, então é só fazer jejum e comer saudável. Daí eu falo assim, mas o que é comer saudável para você? Daí ela fala, tapioca no café da manhã. Viu, saudável? Eu vou nos lugares, às vezes, né? Às vezes eu tô no hotel. Aqui na minha cidade tem um lugar top ali que tem um buffet livre, ali, aquele café colonial, né? Que você vai lá e pega as coisas que tem ali. Então a pessoa mesmo se serve. E eu tô lá e eu vejo a combinação que as pessoas fazem no café da manhã. Então eu vejo assim, a pessoa ela chega lá, então ela vai lá, ela vai pegar, né, algumas frutinhas, algumas coisinhas, e aí ela pega o suquinho de laranja, crepioca, essas coisinhas mais saudáveis, né? Só que esse saudável não vai ajudar elas nisso que elas estão precisando. Por que a maioria das pessoas desistem? Porque elas fazem da forma errada. E quando você começa a perder peso, você também começa a perder minerais, você começa a perder vitaminas. Então, na perda de peso, você também já tem que repor esses minerais,
Senão você não vai conseguir perder o peso como deveria de perder. Então, assim, às vezes a pessoa fala para mim, Márcia, é que eu tô caminhando e tô emagrecendo. Só caminhando eu tô emagrecendo. Tá bom. Só que você poderia, em vez de estar perdendo 1 quilo por mês, você poderia estar perdendo 10. Essa é a questão. Porque a pessoa fala assim, é que para mim funciona, eu como aveia no café da manhã. Tá bom. Só que você poderia, em vez de estar perdendo 2 quilos por mês, estar perdendo 15. Porque quanto mais peso você tem, mais peso você consegue perder se você fizer as coisas da forma correta. Você poderia estar perdendo peso sem esse sofrimento, sem esse desespero pelo doce. E tudo isso que eu estou falando vai ligado com a nutrição. Então você vê, nutrição. Se você começa a ter deficiência de vitamina B, a vitamina B vai ligado com a energia dos alimentos. Se você não começa a ter fome, muita fome, é porque você não está tendo, por mais que você come, você não está conseguindo tirar a energia que está nos alimentos. E isso é uma desnutrição. É algo que provavelmente você já está trazendo. E aí, quando você faz dieta, você ainda aumenta, né? Porque daí você vai tirar mais alimentos ainda. E aí isso vai virando uma bola de neve. Por que que hoje em dia é tão difícil as pessoas conseguirem emagrecer com saúde? Porque elas já trazem um problema que elas vão piorando quando elas querem emagrecer. Então não é só o saudável, só entrar no saudável, né? Não, existe uma... Você já viu que existe chás que combina, por exemplo, com o seu fígado, existe alimentos que combinam com o seu fígado, existe chás que combinam com o seu rim, existe alimentos que combinam com o seu rim. Você vê que existe alimentos e chás que combinam com alguns órgãos e existe alimentos e chás que combinam com o seu emagrecimento, que combina com o seu jejum, que combina com você estar malhando, que combina às vezes com câncer. Então, para cada coisa que você vai estar procurando, existe a combinação perfeita. Então, quando eu falo de jejum em dobro, eu não estou falando de você comer saudável que está aí, não. É de você comer aquilo que combina com esse estado seu de jejum. Ao ponto de você ativar os benefícios do jejum antes de jejuar. Isso é jejum em dobro. Você está comendo e já está iniciando nos benefícios do jejum. Segundo a Universidade de Massachusetts, o jejum começa a ter benefício quando ativa uma via metabólica chamada PPARS, que é a mesma via que é usada no tratamento para câncer, se a pessoa estiver meio por dentro aí disso. Quando ativa esse PPARS, começam os benefícios do jejum. Qual que é o problema? Que para muitas pessoas, a ativação desses PPARS começa 20, 24, 40 horas depois que ela ficou sem comer. E a gente entra, é um negocinho, né? Porque daí você ficou sem comer, você vai começar a ter fome. Então, um dos principais problemas que a gente tem que solucionar, a fome. Porque senão você não vai conseguir dar continuação. E como que você começa a controlar a fome? Uma das primeiras coisas para você controlar a fome é não comendo. Olha que contraditório, né? Porque assim, quanto mais você come, mais fome você vai ter. Por quê? Porque provavelmente você está comendo alimentos que já vai estimular ainda mais sua insulina. E a insulina também vai relacionada com a fome. Então, a B12 vai relacionada com a fome. O mau funcionamento do seu fígado vai relacionado com a fome, porque se ele não está funcionando bem, ele não consegue fazer o processo ao contrário, que é usar aquilo que foi de reserva. Então, toda essa gordura que você tem armazenada, nada mais é do que uma reserva para quando você ficar sem comer. O primeiro passo para você começar a superar a sua fome é ficar sem comer. Então, jejuns curtos, 12 horas, 16 horas, para que você começa a estimular o seu corpo a fazer esse efeito contrário. Então, de normal, as pessoas estão vivendo constantemente nesse processo de armazenamento. Para cá, sempre. Agora a gente tem que começar a estimular o processo ao contrário. Então, você tem que começar a fazer esse processo que vai fazer você usar aquilo que foi armazenado. E no processo de jejum, o seu corpo começa a forçar o seu fígado a voltar a funcionar de novo. E acrescentar alimentos que sejam altos em gorduras boas, por exemplo, isso vai ajudar você a controlar a sua fome. E aqui a gente entra numa questão seguinte: por mais que sejam calóricos, eles ajudam você a emagrecer também. Por exemplo, abacate pode ser calórico, mas ajuda a controlar a sua fome, porque ele é alto em gorduras boas, ele tem fibra, vai ajudar. Azeitona é muito calórico, só que, entende ou não? Ele tem bastante gorduras boas.
que mais que você pode acrescentar aqui? Você pode acrescentar sempre aquele prato colorido, saladas coloridas, que nasce debaixo da terra? Não. Evitando aquilo que nasce debaixo da terra, sempre optando para aquilo que nasce em cima da terra. E, gente, evitando aquilo que é muito doce, aquilo que você sabe que é doce. Como, por exemplo, milho. Milho não é doce? Evitando essas coisas que são doces, os amidos, evitando isso. Então, esse prato colorido e aquela bela proteína, seja ela qual seja.